GURPS Módulo Básico Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 84, capítulo 4, Perícias. Lista de perícias, de intimidação até lábia. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Regras do GURPS, 4ª edição. Agora vamos continuar com a lista de perícias. Intimidação, vontade média. Pré-definido, vontade -5 ou dissimulação -3. Essa é a perícia de persuasão hostil. A essência da intimidação é convencer o alvo de que o personagem pode fazer algo desagradável contra ele. E que talvez até esteja ansioso para fazê-lo. É possível substituir uma tentativa de intimidação por qualquer teste de reação. Nós vamos ver isso quando estivermos falando sobre os testes de influência. Não é possível intimidar uma pessoa que tem a vantagem fleuma. O resultado exato depende da vítima. Um cidadão honesto provavelmente irá cooperar, seja de má vontade ou com falsa alegria. O marginal pode lamber as botas do personagem e eventualmente até se tornar realmente leal. Um cara realmente durão pode ficar com medo, mas mesmo assim pode reagir positivamente. Você é dos meus! O personagem é quem decide e interpreta essas reações. Se o personagem obteve um sucesso decisivo ou se a vítima sofreu uma falha crítica no teste de vontade, ela deve fazer uma verificação de pânico, além dos outros resultados do teste de influência. Blefe. O personagem pode tentar fazer uma disputa rápida da lábia contra a IQ do alvo antes de sua tentativa de intimidação, a fim de parecer intimidador numa situação em que ele não poderia se sustentar. Se vencer, ele recebe bônus de +3 na tentativa de intimidação subsequente, o que pode acabar derrubando até mesmo a vontade e destemor elevados dos mestres em artes marciais, dos líderes mundiais, etc. No entanto, se o personagem empatar ou perder, sua tentativa de intimidação fracassa automaticamente. A reação é muito ruim, em vez de apenas ruim. Intimidação em grupo. O personagem pode tentar intimidar até 25 pessoas de uma vez, sujeito a uma penalidade -1 para cada 5 pessoas, ou uma fração adequada do grupo. Um grupo de intimidadores pode tentar pressionar grupos proporcionalmente grandes. Por exemplo, 3 ladrões podem tentar intimidar até 75 pessoas. Baseia a penalidade no nível de habilidade do tamanho do grupo-alvo, dividido pelo número de intimidadores, arredondado para cima. Resolva a cena em uma única disputa rápida. O maior nível de habilidade efetivo de intimidação por parte dos intimidadores contra o nível de vontade modificado mais elevado do grupo-alvo. Modificadores. +1 a +4 para demonstrações de força, crueldade ou poderes sobrenaturais, a critério do mestre. Aumente esse bônus em +1 se o PC for insensível. A aparência é importante para essa perícia. +2 se o PC for hediondo, +3 se for monstruoso ou +4 se horroroso. Tamanho também importa. Some um modificador de tamanho e subtraia o do alvo. Os modificadores de reputação, positiva ou negativa, certamente devem ser levados em consideração. O intimidador sofre uma penalidade -1 por ter oblívio, -1 a -4 por timidez e subtraia o destemor do alvo de seu teste. O mestre pode conceder um bônus de +1 ou uma penalidade de -1 por discursos espirituosos ou amedrontadores. Pedidos de ajuda sofrem uma penalidade de -3 ou pior. Invasão cerebral. Nós vamos ver isso quando falarmos de lavagem cerebral em breve. Jardinagem. IQ fácil. Pré-definido, IQ -4 ou cultivo -3. Essa é a perícia de cuidar de plantas em menor escala. Para uma grande escala, utilize a perícia cultivo que nós já falamos. Um teste de habilidade permite cultivar alimentos, ervas medicinais, flores, árvores bonitas, etc. Modificadores -2 a -4 para um método não conhecido ou estranho para o personagem. Por exemplo, hidropônica ou bonsai quando se está acostumado a cuidar somente do próprio quintal. Colheita, ervas, árvores e legumes são todos diferentes, ou regiões geográficas desconhecidas. Essas 3 penalidades são cumulativas. JIT SAI, nós falamos quando falamos de armas corpo a corpo. Joalheiro NT. IQ é difícil, pré-definido IQ -6, ferreiro, chumbo ou estanho. -4, ferreiro, cobre -4. Essa é a habilidade do trabalho com metais preciosos de todos os tipos, fabricação de joias, decorações de armas, etc. Um joalheiro é capaz de identificar qualquer metal precioso ou determinar o valor de qualquer penduricalho precioso. Jogos de azar, IQ média, pré-definido IQ -5, ou matemática e estatística -5. Essa habilidade com jogos de azar. Um sucesso em um teste de jogos de azar pode dizer, entre outras coisas, se o jogo é limpo ou não, identificar um jogador no meio grupo de estranhos e avaliar as chances de uma situação complicada. Quando o personagem estiver jogando contra a casa, realize um teste de habilidade com o modificador, se o mestre disser que a chance é pequena. Se o PC estiver jogando contra outra pessoa, faça uma disputa normal de jogos de azar. A perícia prestidigitação será útil se o personagem quiser trapacear. Faça uma disputa rápida para tentar descobrir um trapaceiro. Faça uma disputa rápida contra o NH do personagem em jogos de azar, ou um teste de visão, o que for maior, contra a prestidigitação do oponente, no caso de truques com cartas ou dados, ou sua IQ, no caso de outros tipos de trapaça. Modificadores, +1 ou +5 por estar familiarizado com o jogo. -1 a -5 se o jogo for manipulado contra os jogadores. -3 se estiver incapaz de sentir prazer, já que o personagem não se importa se ele ganha ou perde.
Jogos de entretenimento, IQ fácil, pré-definido IQ-4. Essa habilidade de jogar bem um jogo. Essa habilidade inclui o conhecimento de regras de etiqueta do jogo, bem como dos regulamentos de um torneio. O PC deve se especializar em um determinado tipo de jogo. Entre as possibilidades incluem jogos tradicionais de tabuleiro, como xadrez, Go, Neftal e Mancala, de cartas, de guerra e de computador. Muitas culturas consideram a habilidade de jogar um ou mais jogos com destreza uma conquista social válida. As pessoas costumam apostar grandes somas de dinheiro em jogos e é possível ganhar a vida como um jogador profissional. Também é possível aproveitar o ato de jogar para resolver disputas. Em um mundo de fantasia, um monstro feiticeiro poderoso pode até mesmo desafiar um herói para um jogo em que o objetivo da aposta é a vida dele ou de seus companheiros. O conhecimento das regras de um determinado esporte também é uma perícia de jogos de entretenimento, mas ao contrário do uso dessa perícia, as especializações com o esporte só permitirão ao personagem ser o juiz de um evento. Para jogar, aprenda a perícia esportes, que nós já vimos anteriormente, ou esportes de combate, que nós também já vimos anteriormente. Como juiz, realize um teste de habilidade para apitar um jogo, identificar uma falta sutil, determinar quem é o vencedor em situações cujas imagens precisam ser examinadas para se esclarecer o que realmente aconteceu. Como atleta, o personagem pode usar jogos de entretenimento para fazer um teste de influência, quando estiver lidando com um juiz ou árbitro, mas esse teste sempre sofre uma penalidade de -3 ou pior. Quando comprar uma especialização em esportes, especifique qual é o esporte e o tipo de liga ou torneio que a ele pertence. Por exemplo, jogos de entretenimento, futebol americano da NFL, ou jogos de entretenimento, judô olímpico. As regras das diferentes ligas de um mesmo esporte têm um valor pré-definido igual a NH em qualquer uma das outras -2. Modificadores, todos de familiaridade cultural. Os jogos clássicos têm um corpo de conhecimento que cresce ao longo do tempo, portanto, quando os jogadores de eras diferentes competirem, o jogador da época mais recente, na cronologia, receberá um bônus de +1 em seu nível de habilidade efetivo. Judô, DX difícil, pré-definido nenhum. Essa perícia representa qualquer treinamento avançado em arremessar, segurar e não apenas a epônima arte marcial japonesa. Judô permite aparar 2 ataques diferentes por turno, um com a mão, o valor a parar igual a NH sobre 2 mais 3, arredondado para baixo. Essa manobra a parar não sofre a penalidade usual de -3 por aparar uma arma com as mãos vazias, reduzindo enormemente suas chances de se ferir quando estiver se defendendo de um inimigo armado. Judô também concede um bônus ampliado de recuar quando o personagem estiver aparando. Veja a retirada, que nós vamos falar em breve. Para conhecer todas as regras sobre se defender com as mãos vazias, consulte a parar desarmado quando estivermos falando de regras de combate. No turno imediatamente posterior a uma manobra a parar do judô, o personagem pode tentar arremessar o atacante se ele estiver a menos de 1 metro de distância. Essa manobra é considerada um ataque e requer um teste da perícia. Observe que, no caso de um ataque total, o personagem não pode tentar 2 arremessos, mas pode fazer uma tentativa com um bônus de +4. O oponente pode usar qualquer defesa ativa, ele pode aparar a mão do personagem com uma espada. Se fracassar na defesa, ele é arremessado. Quando o personagem arremessar um adversário, ele cairá onde o PC desejar. Se o mestre estiver usando um mapa de combate, o oponente aterriza em qualquer 2 hexágonos próximos ao personagem. Um desses hexágonos deve ser o que ele ocupava antes. O hexágono do personagem ou qualquer hexágono adjacente é um desses. A vítima deve fazer um teste de HT. O fracasso significa que ele está atordoado. Se o personagem arremessá-lo contra alguém, aquela pessoa tende a obter um sucesso no teste DX +3 ou EC +3, o que for maior, para evitar ser derrubada. É possível também usar a perícia Judô em vez de DX em qualquer teste de DX feito num combate corpo a corpo, exceto para sacar uma arma ou largar um escudo. Se o PC segurar seu inimigo usando Judô e ele não conseguir se desvencilhar, o personagem pode realizar um ataque de Judô para arremessá-lo em seu próximo turno, exatamente como se tivesse aparado o ataque dele. Para usar Judô, a mão com a qual o personagem deseja parar ou segurar tem que estar vazia. Como o judô depende fortemente do jogo de pernas, todos os testes e manobras a parar do judô são sujeitos a uma penalidade igual ao nível de carga. Por exemplo, uma carga pesada impõe uma penalidade de -3 para acertar o alvo ou parar um ataque de inimigo. Jurisprudência, IQ difícil, pré-definido IQ -6. Essa perícia representa o conhecimento das leis e da jurisprudência. Um sucesso no teste de habilidade permite se lembrar de deduzir ou conceber uma resposta para uma pergunta sobre uma lei. Relembre-se, entretanto, que poucas perguntas legais têm uma resposta precisa. Até mesmo um especialista será vago ou ambíguo em seus conselhos. O personagem deve se especializar em uma das 2 classes gerais a seguir: as leis de uma determinada região política, por exemplo, Canadá ou França, numa área de conhecimento específica, constitucional, contratual, criminal, policial, etc. Exemplo, jurisprudência criminal britânica, jurisprudência constitucional canadense e jurisprudência contratual norte-americana. Um conjunto de leis especiais estão associadas a uma região política. Por exemplo, jurisprudência lei canônica, jurisprudência internacional, jurisprudência espacial.
As especializações de uma mesma região, como jurisprudência criminal britânica e jurisprudência policial britânica, ou área de conhecimento, como jurisprudência criminal britânica e jurisprudência criminal francesa, têm um valor pré-definido igual a NH de qualquer outra menos 4. Se tanto a região quanto a área de conhecimento forem diferentes, o valor pré-definido será NH-6 ou pior. Em algumas épocas ou lugares, uma disputa rápida de jurisprudência criminal entre advogados de defesa e acusação determina o desfecho de um julgamento. Em outras, a jurisprudência funciona como um teste de influência, utilizando para manipular a opinião do júri. Os defensores da lei quase sempre gastam alguns pontos de jurisprudência policial de sua região. Isso representa o conhecimento do procedimento adequado quando se está efetuando uma prisão, lidando com evidências, fazendo um interrogatório, etc. QI. HT difícil, pré-definido nenhum. Pré-requisitos, treinados por um mestre ou mestre de armas. O personagem é capaz de canalizar seu Ki para fora num grito poderoso, QI, que paralisa os inimigos mais fracos. Ele conta como um ataque e custa 1 ponto de fadiga por tentativa independente do sucesso. Faça uma disputa rápida entre o QI do personagem e a vontade do alvo. O personagem sofre uma penalidade de -1 para cada 2 metros de distância. A vítima resiste com um bônus de +1 se tiver dor de ouvido e +2 se for surda. Se o PC vencer, o alvo ficará mentalmente atordoado. Essa perícia funciona somente contra uma única vítima. Todos conseguirão ouvir o grito, mas o Ki do personagem estará concentrado somente naquele oponente. No entanto, um sucesso no teste de QI concede um bônus de +2 nos testes de intimidação contra todos que puderem escutá-lo. Kusari. Veja a arma de combate corpo a corpo que nós já vimos anteriormente. Lábia. IQ média. Pré-definido IQ-5 ou dissimulação -5. Essa habilidade de persuadir os outros a fazerem coisas que vão contra o seu bom senso. Ela não é ensinada, pelo menos intencionalmente, nas escolas. Ela é aprendida enquanto se trabalha como vendedor, vigarista, advogado, etc. Em qualquer situação que exija um teste de reação, em vez disso, o personagem pode fazer um teste de influência contra a sua lábia. Se o NH em lábia do personagem for maior ou igual a 20, ele receberá um bônus de +2 em todos os testes de reação que conseguir falar. Lábia não é a mesma coisa que dissimulação. A lábia é geralmente usada para conseguir que alguém tome uma decisão repentina em favor do personagem, enquanto que a dissimulação é usada para tramas de prazo mais longo. No entanto, existem situações em que o mestre poderia permitir um teste de qualquer uma das duas perícias. Modificadores: +2 para a voz melodiosa, -3 para pouca empatia, -1 para oblívio, -1 a -4 para timidez, -2 para gagueira, -5 para veracidade. O mestre pode exigir que o jogador dê detalhes da história que ele está contando, em vez de permitir que ele diga simplesmente "estou usando minha lábia". A abordagem e a credibilidade da história podem modificar ainda mais o teste a critério do mestre. Então, estamos terminando por aqui esse episódio do Regras do GURPS, 4ª edição. Esperamos que você esteja gostando dessa série. Se você está gostando, considere nos apadrinhar em www.padrim.com.br/rpgnext ou em picpay.me/rpgnext. Então a gente vai ficando por aqui e na próxima semana a gente se encontra aqui no RPG Next. Regras do GURPS, 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.